Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Gente, me perdoe a zoada, porque aqui é a rua principal e as crianças estão brincando aqui do outro lado, tá certo? Bom, gente, o intuito do vídeo hoje é para mim contar minha história, né? Minha história de vida, minha experiência sendo mãe, adolescente aos 14 anos. Minha história não foi tão boa, não pelo fato do meu filho, né? Mas pelo fato do contexto ao todo. Quero falar para vocês que eu fui uma adolescente bem rebelde, tá certo? Assim, pelo fato de eu não escutava muito minha mãe, né? E aí acaba que quando a gente é assim, a gente sofre lá na frente. Tudo começou, né? Quando eu conheci o genitor do meu filho. Nós tínhamos uma amiga em comum. E eu pedi pra ela me apresentar a ele porque eu me interessei por ele. Porque não tem na testa, né, gente? Se a pessoa presta ou não presta. E daí a gente começamos a conversar. E depois de um tempo a gente decidiu que a gente queria namorar sério, né? Eu muito iludida. Ele era bem mais velho que eu, tá certo? E conversei com minha mãe, ela não aprovou, disse que não era de acordo, mas que iria, né, ver no que ia dar. E eu insisti bastante também. A gente começou a namorar na porta de casa e tudo era muito bom, né, gente? No início de namoro, tudo é muito lindo, tudo é mil flores, né? Tudo é ótimo. E até aí tava tudo bem. E minha mãe sempre me orientando que não entrava, né? Que aquele rapaz era um bom rapaz para mim. Daí, gente, depois de um tempo, os meses se passaram e ele começou a querer lábia de homem, né? Sendo que ele queria ter relações comigo e se eu não tivesse, ele iria me deixar. E como eu estava loucamente apaixonada por ele, né? Acabei cedendo. Tive relações com ele, sem minha mãe saber, né? Óbvio. Tive relações com ele. E daí, gente, até então, né, tava tudo indo, não estava certo. Contei pra minha mãe, ela me levou no ginecologista, ele me passou umas pílulas, tá certo? Comprimido anticoncepcional pra mim tomar. Eu fiquei tomando esses anticoncepcionais e pra mim tava tudo certo, né? Só que daí, depois que eu me entreguei pra esse rapaz, ele começou a se sentir o meu dono, achar que eu era uma posse dele. Ele começou a me afastar da minha família, começou a me afastar dos meus amigos, e eu, por gostar dele, acabava cedendo a essas coisas, né? Depois que ele conseguiu me afastar de todo mundo, eu fiquei exclusivamente para ele, dentro de casa, né? E minha mãe não gostando desse assunto. Mas eu também não levava muito o que eu tava sentindo para ela. Porque eu já tava começando também a me sentir, né? Eu, uma adolescente, dentro de casa, trancada direto. Mas estava apaixonada, né? Depois de um tempo, ele começou a me bater. Ele me empurrava, ele me beliscava, ele puxava meu cabelo e depois começou a deixar marcas em mim. Só que aí eu dizia pra minha mãe que eu tinha batido em um canto. Logicamente, por ela ser mãe, né, gente? Ela não acreditava, né? Mas era o que eu estava dizendo. E eu não sou acostumada a mentir pra minha mãe.
Não queria dizer pra ela, né, o que eu tava sentindo, até porque quando a gente tá iludida, a gente acredita, né, que a pessoa vai mudar. Mas eu comecei a ficar com muito medo dele, das atitudes que ele estava tendo. Ele estava se tornando uma pessoa que eu não, a pessoa que eu não tinha conhecido, né? Uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele demonstrava ser no início. E mesmo assim, eu continuava, né? Eu continuei, no caso. Depois de um tempo, gente, eu comecei a esquecer minhas pílulas. Por quê? Porque ele fazia muita pressão psicológica em mim. Entendeu? Ele era muito ciumento, ele fazia muita pressão psicológica. E naquilo eu ficava tão perturbada que eu esquecia as minhas pílulas, realmente. Não vou mentir pra vocês, né? Comecei a esquecer minhas pílulas e daí tinha teve outro fato, né? Que ele começou a me exigir que eu fizesse sexo com ele, mesmo sem eu querer, mesmo sem a minha permissão, a me obrigar mesmo a fazer sexo com ele, a ter relações sexuais, mesmo sem eu querer. E se eu não quisesse, ele dizia que eu estava com outras pessoas, ele começava a me bater, me dar um chicão. E isso, gente, ele não fazia isso pra ninguém ver não, viu? Era só pra mim mesmo. Ele ficava no meu ouvido, me fazendo uma pressão mesmo. Eu acho não, tenho certeza que naquele tempo eu tinha depressão. Porque eu estava me tornando uma pessoa muito deprimida. Pelo fato de que eu guardava muitas coisas pra mim. Porque como minha mãe é hipertensa, eu tinha muito medo dela saber de certas situações, né? Que ela tinha me alertado e começar a passar mal. Depois de um tempo que tudo isso foi acontecendo, eu fui desgostando muito dele, mas ele não desgrudava de mim. Ele começou a ficar mais possessivo a cada dia. E nisso, essa possessividade dele só foi aumentando. E eu não conseguia mais me sair dele. Até que um dia, né, ele me obrigou a ter relações com ele. E mesmo sem eu querer, porque eu disse que eu estava com dor de cabeça, né? E eu não tava nem querendo, gente, que ele tocasse em mim. De tanto, tava com um pavor já, sabe? Eu tinha muito medo. Eu só tava com ele por medo, realmente. Me obrigou a ter relações com ele. E daí, depois desse dia, eu comecei a ter eu comecei a dormir demais, passava mal na escola, porque nesse tempo eu estudava, mas até na escola ele ia me buscar, para mim não ter contato com ninguém. E eu fui percebendo, né, os sintomas, e eu sabia que meus comprimidos estavam todos descontrolados e que eu tinha tido relação com ele, meus comprimidos estão todos, né, não estava tomando direito. Aí falei com minha mãe, né, disse que estava achando que eu estava grávida e ela também já estava percebendo algumas mudanças no meu corpo. E fui fazer o teste de sangue, né, que a gente chama. Deu positivo e minha reação foi uma das piores, porque eu não queria ter essa criança, principalmente daquela pessoa que estava me fazendo mal. A reação da minha mãe não foi uma das piores, né, porque ela não queria que eu tivesse esse futuro, né, de ser mãe cedo, de não estudar, né? Porque quando a gente é mãe, a gente para os estudos, né? Para cuidar da criança. E principalmente pela pessoa que eu estava me relacionando. Gente, acabou que a reação dele foi uma das piores, tá certo? Ele tava nem aí, pra ele tanto fazia.
Depois que eu descobri que eu estava grávida, eu achando que criatura ia mudar. Ele continuou do mesmo jeito. E eu apanhava até grávida. Eu apanhei muito grávida. Teve tempos que ele bateu na minha barriga com o guidão da bicicleta. E eu tive muitas dores nesse dia, sabe? Eu achei até que eu ia perder o meu filho. Eu tive muitas dores nesse dia. Eu achei que eu ia perder o meu filho, né? Pelo fato da pancada ter sido muito grande. Ele me fazia vergonha nos cantos, assim, quando eu ia fazer outras, essas coisas, eu não gostava de ir com ele, porque ele me fazia muita vergonha. Gente, todos os meus desejos de vontade de gravidez quem fez foi a minha mãe, porque ele, sabe, não tava nem aí, realmente, totalmente nem aí. O tempo foi se passando e o que ele me deu foi R$300 pra mim comprar as coisas do neném, né? E achou que foi muito. Minha mãe me deu, minha mãe que supriu, né, todo o resto das coisas do neném. E foi se passando o tempo, né, perto do meu bebê nascer. E eu já não queria nem mais olhar para a cara dele. Gente, naquele tempo, né, logicamente que minha mãe queria me ajudar, ela enfrentava muito ele por mim, só que ela pensava que eu estava com ele, né, eu acho que como toda mãe deveria pensar, né, nossa, ela tá sofrendo, né, tudo isso, porque não que ela soubesse, né, mas eu passava, assim, meu semblante era de sofrimento mesmo, pelo que eu tava passando. E ainda continua com ele, só que eu já tinha conversado com ele que eu não queria mais ficar com ele. E mesmo assim, ele dizia que ia me matar, que não ia me deixar em paz, que ia se matar, entendeu? Que iria continuar vindo aqui na minha casa, nem que fosse para me infernizar. E aí eu acabava que tinha muito medo dele fazer alguma coisa comigo, né? Óbvio. Ele me passava muito medo, eu tinha muito medo dele. Então, eu acredito que a maioria das mulheres, elas não se saem por não querer, e sim por ter medo. Porque você não sabe a mente da pessoa que você está lidando. Você conheceu uma pessoa e você está lidando com uma pessoa totalmente diferente daquela que você conheceu. E eu tive meu filho, tá bom? Já passando, né, papai? Eu tive meu filho nasceu saudável e quando eu ainda estava na maternidade, ele foi na maternidade fazer um barraco na maternidade. E, gente, eu morria de vergonha. Ave Maria, eu morri de vergonha nesse dia. Cheguei em casa, né, e ele continuando a vir aqui na minha casa, né, dizendo que era o pai, isso e aquilo. E no tempo, né, como ele não tinha feito nada com meu filho, eu não poderia expulsar ele, porque até então ele estava vindo para ver a criança. Era o que os outros pensavam, mas não, ele estava vindo para me atormentar e para me oprimir mais ainda. Aí ele começou a usar o meu filho, entendeu? E eu lembro que assim que eu cheguei em casa, quando passou alguns dias, ele veio ver o menino e tinha algumas pessoas vendo ele, vendo meu filho. Ai, gente, muito barulho. Tinha algumas pessoas vendo ver o meu filho, né? Porque ele tinha acabado de chegar da maternidade. E eu tava na sala, na cadeira de balanço, toda ponteada. E ele ficou do meu lado, falando absurdos no meu ouvido. Ele ficou do meu lado, falando absurdos no meu ouvido. Falando várias palavras feias que não adianta citar aqui. E falando que... Gente, eu tinha acabado de parir o meu filho, ele dizendo que eu ia ficar com outras pessoas.
Na hora que eu fui me levantar, porque eu não tava aguentando mais o que ele tava dizendo pra mim, porque eu já não tava aguentando mais nem olhar pra cara dele. Ele me deu um empurrão e, tipo, rasgou o meu vestido, assim, do lado. E eu fiquei tão constrangida naquela hora, porque tinha pessoas aqui em casa, mas as pessoas estavam de costa e não estavam vendo, porque, como eu falei, ele era muito silencioso no que ele fazia. Ele não fazia pra ninguém ver, só queria mexer com o meu psicológico. E pra me prender a ele, né? Ele queria mexer com o meu psicológico pra me prender a ele. E eu lembro que ele disse que ia matar o meu filho, né? E aquilo ali, eu disse, meu Deus, eu não vou ficar com uma pessoa dessa, porque ele fazer mal a mim é uma coisa. Ele fazer mal a mim é uma coisa, mas fazer mal ao meu filho, eu não aceito. E eu falei pra ele que eu não iria ficar com ele mais e que eu agora amava o meu filho e eu ia viver para o meu filho, que eu não ia mais ficar com uma pessoa que estava me agredindo e também queria fazer mal ao próprio filho, sendo que ele nunca tem amado meu filho, porque se ele amasse realmente a criança, né, ele não tinha feito tudo aquilo comigo, com meu filho ainda na minha barriga. E eu lembro que ele foi embora, né? E eu disse que eu não ia mais querer nem ver ele perto do meu filho. Gente, ele rasgou o papel da certidão, né? Que é para fazer a certidão do nascimento da criança. Meu avô teve que ir atrás de outro papel porque eu estava ponteada. E eu não quis mais que ele registrasse o meu filho. Meu filho é registrado só no meu nome. E ele, como ele tinha feito tudo aquilo comigo, eu de resguardo, eu decidi, né, pôr um fim naquilo tudo e fui procurar a delegacia da mulher. Procurei a delegacia da mulher, fui no ITEP com 7 dias de parida, toda ponteada. Fui no ITEP para que eles pudessem fazer o corpo de delito em mim. E vocês acreditam, gente, que depois de tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu contei lá pra eles e eles não fizeram nada? Até hoje, ele está impune, tá vivendo como qualquer cidadão no mundo, né? Ele está impune pelo que ele fez comigo, mas graças a Deus ele me deixou em paz, né? E, gente, eu não quis R$1 dele. Meu filho não sabe quem é ele. Meu filho não pergunta por ele, tá certo? Ele nunca teve contato, na verdade, porque eu nunca quis que uma pessoa dessa ficasse perto do meu filho. Hoje em dia, meu filho tem 7 anos. Com 2 anos de idade, eu me casei, né, com o meu atual marido e ele chama o meu marido de pai. Tem ele como pai e respeita ele como um pai. E o meu marido cuida dele como se fosse o pai dele. Então, foi isso. A história foi... Eu só fiz dar uma resumida, porque coisas ruins a gente nem precisa lembrar, né? Eu só quis passar pra vocês mesmo, né, gente? Que vocês escutem a sua mãe, né, os seus pais, porque eles só querem o nosso bem, tá certo? Se eu tivesse escutado minha mãe, eu não teria passado por isso tudo. Eu amo meu filho, tá certo, gente? Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria tido ele naquelas circunstâncias. E é isso. Gente, é barulho. Ah, meu Deus, me perdoe. E é isso, gente. Filho não é brinquedo, filho é muita responsabilidade, tá certo? Graças a Deus que eu tive minha mãe para me ajudar a criar ele, né? Até eu me casar com meu atual marido. Eu tive minha mãe que nos cuidou, né? Que nos protegeu, que teve com a gente nesse tempo todo. Também tive muito apoio da minha família logo no início, né?
Minha família me ajudou muito. Fora minha mãe, né? Meus familiares restantes me ajudou bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber, né? Da minha experiência, tá certo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.